Caro catequista, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos juntos para podermos fazer essa caminhada conhecendo, a palavra de Deus. Nos nossos últimos encontros nós conversávamos sobre o Antigo Testamento, os patriarcas, vimos o motivo de o povo de Israel ir para o Egito, a figura de José, que faz essa ligação, o esquecimento de José e a escravidão desse povo. Moisés que leva esse povo saindo do Egito, essa fuga do Egito, a perseguição e tudo mais. E vimos também que esse povo ficou 40 anos no deserto, por infidelidade àquilo que Javé havia pedido para eles. E durante 40 anos, depois desses 40 anos, então o povo se aproxima da terra de Canaã, a terra prometida. Moisés avista a terra, mas não entra. Não foi permitido a ele. E quem vai adentrar com o povo de Israel na terra de Canaã é Josué. E com a morte de Josué, quem vai conduzir esse povo? Quem vai orientar esse povo? Sobre isso nós vamos conversar um pouquinho nessa formação de hoje. Mas antes vamos ouvir uma música para alegar o coração. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Caro catequista, então Josué foi aquele que substituiu a figura de Moisés, entra com o povo na terra de Canaã, faz as divisões das 12 tribos, é aquela figura que mantém aquele povo unido. Mas às vezes fica a pergunta, depois da morte de Josué, quem foi que zelou, cuidou desse povo?
E aí que surge, né, a figura dos juízes. E às vezes nós ouvimos falar tanto, né, juiz fulano, juiz beltrano, mas às vezes não entendemos qual é o papel, né, o porquê, o que eles desempenharam dentro do povo de Israel. Então os juízes surgiram, né, após a morte de Josué. Eram pessoas, né, carismáticas, que eram chamadas, né? Deus as chamava para poder guiar seu povo, né? Não deixar seu povo se perder juntamente aos povos vizinhos, para que não esquecesse a fidelidade, né, a Javé. Então a figura desses juízes é uma figura de organização, né? Então quando algum povo vizinho vinha guerrear, né, com o povo de Israel, eram esses juízes, né, que mobilizavam o povo para lutar contra. Nós temos um juiz muito famoso, né, virou filme, né, tenho certeza que todos vocês vão se lembrar, né, que é Sansão, né, que era um juiz. Sansão, ele foi chamado, né, desde o ventre materno, não podia cortar o cabelo, né, para poder defender o povo de Israel contra os filisteus, né? Aí surge a figura de Dalila, né, que foi aquela que traiu Sansão. Então o juiz, e vemos isso muito claro, né, na vida de Sansão, o juiz surgia, era chamado por Deus, então era um líder carismático, que era chamado para poder orientar, guiar e levar seu povo até enfrentar algumas batalhas, para que não se perdesse. O último dos juízes foi Samuel, né? Samuel foi o último desses juízes. Por que Samuel foi o último? Porque após Samuel, né, o povo, vendo que todos os seus vizinhos, né, tinham reis, tinham soldados, né, instituídos, né, e o povo de Israel não tinha. Os soldados apareciam quando fosse para a guerra. Então eles pediram, né, para o juiz Samuel que eles queriam ter um rei também. Então Samuel foi o último desses juízes. E Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei, né? Se vocês não estão lembrados, né, relembro, né, o rei Saul. E consequentemente, ungindo esse primeiro rei, Saul, a figura do juiz, né, ela perde a sua força, né, ela perde a sua necessidade. Porque aquilo que basicamente o juiz fazia, que era manter o povo unido, diante de uma guerra, mobilizar o povo, não deixar o povo se perder diante dos outros povos, esse papel, de uma certa forma, ele foi assumido pelos reis, né? E por isso, então, a figura do juiz ela vai se perdendo. Mas, com a monarquia, né, surgindo os reis, surge uma outra figura, né, que nós vamos ouvir sobre ela daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer e vamos cantar aclamando o Santo Evangelho. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. A chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito
o que já foi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio aos saduceus, reuniram-se, um deles, doutor da lei, fazendo-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, eu fiz questão de escolher esse evangelho porque esse evangelho mostra para nós a ligação que nós, cristãos, temos com o povo judeu. A forma de nós vivermos a nossa religião é idêntica à forma de eles viverem, que é uma religião que nos orienta nas nossas atitudes, na nossa ética, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós devemos fazer. E a pessoa que tinha por obrigação, depois de instituídos os reis, de fazer com que o povo não se esquecesse disso, foram os profetas. Então, se antes dos reis eram os juízes que mantinham esse povo unido, esse povo não se desorientar, nem se perder da aliança desse Deus, agora esse papel, diante dos reis, esse papel foi assumido pelos profetas. Então, a grande missão do profeta era não deixar que o povo se perdesse diante das atitudes do rei, diante daquilo que o povo fazia. Mas antes disso, só para a gente poder nos sintonizar na história cronológica, não vamos nos esquecer. Nós tivemos como primeiro rei, o rei Saul, que foi ungido pelo último dos juízes, Samuel. O segundo rei, que foi também ungido por Samuel, que foi o grande rei, o maior de todos os reis de Israel, e dele tem a promessa de que sairia o Messias, foi o rei Davi. O rei Davi reinou durante quase 40 anos em Israel, uniu os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Depois de Davi veio seu filho Salomão, que foi o último rei que reinou com esse reino unido, porque logo após a morte de Salomão, um dos seus filhos assume o reinado e se dividiu o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel é o reino do norte, como capital Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, como capital Jerusalém. Lembrando que a descendência de Davi, os reis descendentes de Davi, eles comandaram, a partir do filho de Salomão, o reino do sul, Judá, como Jerusalém como capital, que era um reinado hereditário, de pai para filho. Já o reino do norte não, era o reino que reinava o mais forte, não foi tanto hereditário. Então, só para a gente poder capitular um pouquinho da história, as invasões que tiveram. Mas voltemos aos profetas, Profeta que teve a missão, a partir dos reis, manter esse povo unido. Se formos nos perguntar qual que era a importância desses profetas, para o povo de Israel. Os profetas foram aqueles que deram ao povo a consciência de sua história, dando a eles motivo para fazer a história futura. Então, o que o profeta fazia? Olhava para aquilo que tinha acontecido no passado, esse Deus que caminhou com eles,
E esse olhar o passado fazia com que esse povo projetasse um futuro. Dessa forma, o povo de Israel foi um dos únicos povos que não se perdeu desde a sua origem. Lá desde da aliança que eles fizeram com Javé até posterior, eles não se perderam. Por quê? Os profetas não deixavam, né, que essa ligação, a história de ontem, para ser luz e pista para a vida de hoje. E assim somos nós, caro catequista. Se nós nos esquecemos de onde nós viemos, né, de quem nós somos, corremos o risco de não saber para onde nós vamos. E pior, né, não construirmos a nossa história. Então, os profetas faziam isso. Eles eram guardiões ferrenhos da fé em Javé, não permitindo, né, que os outros povos interferissem na vivência de fé desse povo. Então, eles defendiam fervorosamente essa fidelidade a Javé. Eram guardiões da fidelidade à lei de Moisés e à aliança. Então, aquela aliança que Javé tinha feito, a lei que Deus deu a Moisés para ser vivido, então os profetas eram esses grandes guardiões, né, dessas leis e dessa aliança com Javé. Eles defendiam o monoteísmo de Israel. Monoteísmo, lembrando, né, é o único Deus. Por que eles defendiam isso? Porque os povos vizinhos, eles acreditavam em vários deuses. E mais do que isso, aí nós vamos entender o Evangelho, porque eu escolhi o Evangelho de hoje. As religiões dos povos vizinhos, eles que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, as religiões deles preocupavam apenas com os rituais lá do culto, com os rituais. A religião de Israel não, é uma religião que se preocupava com a ética, né? Com o agir da pessoa. Está aí os mandamentos, né? Amar a Deus, não roubar, não matar. Olha, a ética, né? É preocupada com as atitudes nossas, não só com a forma de celebrar o culto ou com o ritual do culto. Não. A religião de Israel e a religião cristã, né, ela preocupa com a atitude nossa, né, o nosso dia a dia, como que nós agimos, né, no nosso dia a dia. Se formos resumir, né, colocando qual a importância, né, dos profetas na história de Israel, para todos nós, né, o que nós poderíamos colocar? Eles eram a consciência do seu povo e dos seus chefes, era a consciência, certo, errado, pode, não pode. Por que era a consciência? Porque essa era a missão deles, né? Não deixava que o povo se perdesse, inclusive os reis, né? Nós temos aí o maior de todos os profetas, né? O profeta Elias foi terrivelmente perseguido pelo rei Acabe. Por que foi perseguido? Porque Acabe permitiu que sua esposa Jezabel cultuasse outros deuses e Elias então foi lá dizer para ele que não podia. Travou-se uma guerra terrível. Então, os profetas eram a consciência do povo, inclusive dos reis também. E outra coisa, eles exigiam a fidelidade à lei e aliança com o único Deus, exigiam, não se permitia. E todas as vezes que o povo não obedecia aquilo que o profeta falava, né, o povo era perseguido e muitas das vezes vencido nas guerras, por causa da infidelidade a Javé. E não é à toa, né, olhando isso tudo, né, que o profeta ele é chamado porta-voz de Deus. Né? É o porta-voz de Deus. Deus o chama, né, um profeta ele tem essa característica, não é o povo que escolhe o profeta, é Deus quem chama, e quando ele fala em nome de Deus. Que nós possamos sermos profetas, né, permitir que esse Deus nos chame, para que nós chamemos mais pessoas para serem cada vez mais fiéis ao projeto de Deus. E que você, catequista, possa ser esse profeta na vida dos seus catequizandos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui.
doutrina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Caro catequista, foi com alegria que nós ao longo desses dias fizemos essa caminhada pelo Antigo Testamento. No próximo encontro nós vamos conversar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês gostariam de que nós conversássemos, avisa para a Rosana, que nós podemos voltar. Mas no próximo, se Deus quiser, se tudo der certinho, nós adentraremos no Novo Testamento. Obrigado pela companhia, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa nos ajudar cada vez mais a sermos seus profetas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.